Esse podcast é uma realização do Museu Casa Darcy Ribeiro. No dia 13 de maio de 1888, os fiéis, os membros da Irmandade de São Domingos e os passantes que atravessavam o Largo de São Domingos ouviram 13 badalos de sinos. 13 badalos em celebração da assinatura da Lei Áurea pela regente Princesa Isabel. Se a assinatura da Lei Áurea repercutiu por todos os cantos do país, pondo fim a 3 séculos de escravização de africanos e exploração impiedosa de sua mão de obra, ali, no Largo de São Domingos, o badalo dos sinos da igreja deve ter soado de forma retumbante. Isso porque a Irmandade de São Domingos era uma irmandade de homens pretos. Essas irmandades organizavam uma vida comunitária para pretos africanos e brasileiros, escravizados, libertos e livres. Fazer pesquisa sobre lugares que já não existem mais, que desapareceram, que foram demolidos, é um processo que mexe bastante com a nossa imaginação. Não são muitas pessoas ainda vivas que têm memória de como era o centro do Rio antes da década de 40 que poderiam nos dar entrevistas. Então, para conhecer um pouco mais dos espaços que foram soterrados, digamos assim, para a construção da Presidente Vargas, a nossa solução foi ler os documentos da época. Não só os documentos do período das demolições, mas também de muito antes disso, que nos ajudaram a imaginar como esses espaços eram vividos. Nesse episódio, queremos convidar vocês a embarcarem nesse exercício de composição do que era o Largo de São Domingos antes que ele fosse demolido, a partir de alguns documentos da época que a pesquisadora Yara Barroso encontrou. Este é o terceiro episódio de Cidades em Fragmentos, um podcast sobre a construção da Avenida Presidente Vargas no início dos anos 40 e a dispersão pela cidade das coisas que ela demoliu. Neste episódio, Rodrigo e eu vamos trazer as 13 badaladas do sino. Eu lerei 2 anúncios aterrorizantes que saíram nos jornais no século XIX. Textos que apresentavam o Largo de São Domingos como um espaço de venda de pessoas e de escravização. Quem tiver algum negro bom oficial de qualquer ofício que queira vender, não tendo vícios, pode dirigir-se à travessa de São Domingos, a um sobrado de 2 janelas de peitoril. Quem quiser alugar uma crioula forra que sabe lavar, engomar, cozinhar, vestir e pregar, uma senhora, tudo com perfeição, preço muito cômodo, dirija-se à Travessa de São Domingos, número 5. Depois de 13 de maio de 1888, o tipo de anúncio que faz referência ao largo se transformou. Aos alfaiates calceiros, um grupo de oficiais alfaiates de calça, tendo em vista organizar uma nova agremiação exclusivamente de operários dessa especialidade, realizará amanhã, às 9 horas, no Largo de São Domingos, número 4, uma Assembleia Geral, a fim de serem assentadas as bases da nova agremiação. Durante toda a primeira metade do século XX, o Largo de São Domingos se consolidou como um espaço de organização operária. Não apenas os alfaiates calceiros se encontravam por lá, mas também os barbeiros, sapateiros, costureiras, motoristas e outras categorias profissionais faziam suas assembleias no largo. Comícios e comemorações do dia 1º de maio aconteciam por lá, sempre na frente da igreja de São Domingos de Gusmão. Essa não era uma igreja qualquer, mas uma das 4 igrejas do centro do Rio, cujos proprietários eram as chamadas Irmandades Negras. A gente vai recuar bastante no tempo agora. Em 1565, ano de fundação da cidade, o padre Gonçalo de Oliveira construiu no Morro Cara de Cão uma casa-igreja de pau a pique, coberta de palha, dedicada a São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. 3 anos depois, quando a sede da cidade foi transferida para o Morro do Castelo, uma igreja de taipa foi construída por lá, ornada com as imagens e paramentos que vieram da primeira ermida. Após uma série de obras que duraram uma década, o templo cresceu. De modo emblemático, os restos mortais de Estácio de Sá, fundador da cidade, foram levados para lá em 1583. Numa profunda expressão das íntimas relações entre a Igreja Católica e o Brasil, a maior colônia portuguesa, a primeira relíquia que repousou na igreja matriz da cidade não foi a de um santo, mas sim o túmulo do primeiro governador-geral da capitania do Rio de Janeiro. Nos primeiros anos do século XVII, a igreja de São Sebastião adquiriu novos traços. Entre 1603 e 1604, a igreja recebeu a doação de 4 sinos, ornamentos, um órgão,
uma nova imagem de São Sebastião e uma relíquia do santo. Nas 3 décadas seguintes, 2 altares foram instalados na igreja. O primeiro abrigou a imagem de Nossa Senhora da Cabeça, e o segundo, que aqui nos interessa em particular, de Nossa Senhora do Rosário. Foi na igreja de São Sebastião do Morro do Castelo que surgiram 2 irmandades negras. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos e a Irmandade do Glorioso São Domingos de Gusmão. As irmandades são organizações religiosas de apoio mútuo. Durante o período colonial, as irmandades negras garantiam enterros dignos, compra de alforria, acesso à saúde e moradia aos seus integrantes. Em décadas passadas, predominou a leitura sobre as Irmandades Negras de que elas serviam para converter, catequizar e controlar a população negra. Mas a gente pode pensar que essa leitura tira a força político-associativa que as Irmandades tinham para as pessoas. Tais irmandades forjaram o catolicismo afro-brasileiro, que do ponto de vista devocional, fomentava a apropriação do culto católico e sua reconstrução. Nega-se assim, mais uma vez, o reconhecimento da ação política de homens negros e mulheres negras, reduzindo suas formas de associativismo a meros instrumentos de controle e de alienação. Mais do que isso, essas associações religiosas formavam verdadeiros territórios. Essas confrarias, que cresciam em tamanho e importância, receberam terrenos fora das áreas centrais da cidade. A cidade se expandia à medida que os fiéis procuravam embelezar os templos dos santos de sua devoção, aterrar as ruas que lhes davam acesso e construir residências nas imediações da morada dos seus padroeiros. Ao observarmos esse processo urbano, podemos reconhecer o território ampliado de presença negra na cidade do Rio de Janeiro. Uma presença que, a partir da construção de igrejas como a do Largo de São Domingos, foram fazendo a cidade tal como a conhecemos hoje, ainda que o próprio largo já não exista mais. Por um período, a igreja que deu nome ao largo ficou praticamente abandonada. Durante a Reforma Pereira Passos, em 1903, uma parte do largo foi demolida para a construção da Avenida Passos. No período dessas obras, por ordem do prefeito, a igreja foi interditada e ficou fechada por 25 anos. Os anos passaram, as portas da igreja continuaram fechadas e nada se falava sobre a sua reabertura. Até que, finalmente, em 10 de janeiro de 1928, ela foi condenada à demolição. Para a demolição do templo, ficou combinado o encontro entre o encarregado da obra, o engenheiro civil e o sacerdote do culto na porta da igreja. Mas, graças ao patriarca, os encarregados se desencontraram e a demolição da igreja foi adiada. Nos dias que se seguiram, muita pressão política foi feita entre o prefeito Antônio Prado Júnior, o arcebispo Dom Sebastião Leme, o arquiteto Nereu Sampaio e a comunidade da igreja. Finalmente, a solução foi converter a verba que seria utilizada para a demolição do templo em orçamento para as obras de reforma e reconstrução da fachada. Com essa reviravolta, a igreja que seria demolida foi reinaugurada no dia 4 de agosto de 1929, o dia de São Domingos de Gusmão. Foi realizada uma procissão que se arrastou pelas ruas do centro do Rio atrás de uma grande imagem do santo. Por onde passava, os sinos das igrejas badalavam em sua homenagem. O cônego, Olímpio Alves de Castro, que trabalhou muito para que a demolição não ocorresse, recebeu São Domingos na porta do templo. Ao ver o santo, Olímpio Alves de Castro bradou: "Entra, São Domingos! Entra na vossa igreja que a picareta arrasadora milagrosamente não conseguiu derrubar." Essa história é cheia de plot twist. Como os ouvintes deste podcast já sabem, surgiu outra avenida no meio do caminho. As obras de construção da Avenida Presidente Vargas começaram em 1941, e depois de pôr abaixo a Praça 11 e uma parte do Campo de Santana, a picareta arrasadora da prefeitura chegou ao Largo de São Domingos. Ao ser notificada da demolição, a Irmandade foi obrigada a entregar a chave da igreja para a prefeitura. Encontramos um texto de um jornalista que testemunhou a entrega das chaves do templo condenado. Vai desaparecer um dos mais antigos templos da cidade. A igreja de São Domingos, em virtude das obras da Avenida Presidente Vargas, será demolida dentro de alguns dias. Os carregadores começaram a fazer a mudança das imagens, dos arquivos, do mobiliário e de diversos outros pertences dessa relíquia do nosso passado colonial, pois a igreja de São Domingos foi erguida no largo do mesmo nome, na Avenida Passos, no ano de 1704. Ontem pela manhã começaram os trabalhos da mudança. A imagem de São Domingos foi transportada para a igreja de Santa Ifigênia, bem como a de Nossa Senhora. Outras imagens vão para onde já foi transportado o arquivo do velho templo.
Os bancos, castiçais e mobílias de sacristia tiveram destino dividido entre o depósito público e várias outras igrejas da metrópole. A reportagem de à noite participou dos derradeiros instantes de vida no interior da igreja de São Domingos. O templo estava deserto. Os bancos tinham sido retirados. As imagens se amontoavam nos cantos, prontas para a mudança. Foi aí então que o repórter viu, junto ao altar-mor, um vulto de mulher. Aproximou-se. Era uma senhora idosa que rezava. Desfiava um rosário de contas pretas, enquanto seus lábios trêmulos pronunciavam piedosamente uma oração. Longos minutos. O repórter se manteve de pé na contemplação da cena cristã, até que a velha, acolhida na sua devoção, fitou-o com um olhar de curiosidade. Quem era? O que desejava? Veio cumprir uma promessa? Perguntamos à senhora que rezava. Estou rezando para São Domingos. Desde os 18 anos frequento essa igreja. A senhora sabe que ela vai ser demolida, não é? Ouvi dizer, quando São Domingos sair daqui, nunca mais passarei por estes lados. E a senhora estava pedindo por alguma coisa? Estava. Pedia para a guerra acabar. A senhora que ouvimos na igreja de São Domingos chama-se Amélia Teixeira Coelho. Possui cerca de 70 anos. Reside no asilo da Irmandade da Conceição, na rua General Câmara, 264, que será também demolido. No meio da rua, o repórter repara um ancião que trazia no colo uma grande imagem do mártir São Sebastião. Era o definidor da Irmandade, por nome Albino Davi Gonçalves. Seu Albino, desde que se entende, dedica toda a sua atividade para o bem da Igreja de São Domingos. É o conservador do templo. Daí a sua imensa tristeza ao ter que se desfazer daquele tesouro. Vivi aqui a minha vida toda. Agora temos que nos mudar. É uma pena. A mudança está sendo feita, como o senhor vê, com o máximo de cuidado. Agora, é preciso que a prefeitura nos dê uma outra igreja. São Domingos não pode ficar sem casa. Não é justo que o santo vá morar de empréstimo na igreja de Santa Ifigênia. O repórter subiu também à torre da igreja. Há 3 dias que 5 homens trabalham para a remoção do enorme sino, que pesa mais de 800 quilos. É todo de bronze, ricamente lavrado. No entanto, apesar de toda a força que fazem, os homens não conseguem retirar o sino da torre. O trabalho não é sopa, não. Acho que só amanhã vamos acabar com isso. O sino parece que não quer sair. Ele ainda está lá, firme, obstinado, como quem teima em não sair do lugar em que se encontra há mais de 200 anos. O repórter caminha no interior do templo vazio. Percorre os confessionários desertos, vai até a sacristia. Na parede branca, dependurado num prego, vê a chave do velho templo. É uma dessas chaves enormes e pesadas. O velho órgão da igreja está também por aí, esperando a mudança. Num canto da sala, coberta de poeira, descansa a garrafa que já contava no seu bojo o sagrado vinho da missa. Tudo agora acabou. É o começo do fim. A igreja de São Domingos vai desaparecer. Junto à porta do templo, enquanto os carregadores faziam seu trabalho, alguns fiéis conformados comentavam a demolição iminente. A igreja de São Domingos já não existe mais. É uma pena, não há dúvida. Mas ninguém pode ir contra o progresso. O que tem que ser mesmo. Em outubro de 1942, a igreja já estava completamente demolida. Nos anos seguintes, a igreja foi indenizada com 2 imóveis localizados no bairro da Tijuca, zona norte do Rio. Reconstruída na rua José Higino, a nova Casa de São Domingos não conservou a estética da antiga. Eu diria que apenas um visitante muito atento poderia notar que parte do mobiliário, alguns dos objetos e santos dos altares já passaram por tantos outros templos da cidade. Em uma visita que fizemos, encontramos o sino da antiga igreja no chão em uma espécie de garagem. O sino que badalou 13 vezes em comemoração do fim da escravidão. O sino que resistiu à ruína e a uma tentativa de demolição. O sino que teimava em não sair da torre da igreja nas vésperas da sua demolição em 1942. Esse sino agora já não badala mais. Hoje, trouxemos o episódio As 13 Badaladas do Sino.